Olá, sejam bem-vindos. Somos do canal Viagem Espacial. Aqui falamos tudo sobre astronomia. Todos os dias compartilhamos vídeos relacionados ao universo. Se vocês gostam do tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receberem novos vídeos. Muito obrigado a todos. Que bom ter vocês de volta ao canal. Continuando sobre a Lua, no vídeo de hoje vamos falar sobre a corrida espacial para exploração do nosso satélite natural e muito mais. A corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, impulsionada pela Guerra Fria, levou a uma precipitação no interesse pela exploração lunar. A partir do momento em que se construíram lançadores com a capacidade necessária, ambas as nações iniciaram o envio de diversas sondas não tripuladas, tanto para missões de sobrevoo como de impacto ou alunagem. As naves do programa soviético Luna foram as primeiras a cumprir uma série de objetivos, posteriormente a uma série de missões mal-sucedidas. Em 1958, o primeiro objeto construído pelo homem a escapar à gravidade terrestre e a se aproximar da Lua foi a sonda Luna 1, o primeiro objeto a se despenhar contra a superfície lunar foi a Luna 2, e as primeiras fotografias do até então desconhecido lado oculto foram obtidas pela Luna 3, todos os eventos ao longo de 1959. O primeiro objeto a alunar com sucesso foi a Luna 9 e o primeiro veículo não tripulado a orbitar a Lua foi a Luna 10, ambos em 1966. 3 missões de retorno trouxeram de regresso à Terra amostras de rocha lunar, Luna 16 em 1970, Luna 20 em 1972 e Luna 24 em 1976, num total de 0,3 kg. O programa Lunokhod foi o responsável pela alunagem de 2 rovers pioneiros, em 1970 e 1973. Os Estados Unidos lançaram várias sondas não tripuladas de modo a obter dados tendo em vista uma eventual alunagem tripulada. O programa Surveyor, coordenado pelo Jet Propulsion Laboratory, fez alunar a sua primeira sonda 4 meses após a Luna 9. Em paralelo, a NASA criou o programa tripulado Apollo, depois de uma série de testes tripulados e não tripulados em órbita terrestre. A posterior alunagem dos primeiros seres humanos na Lua em 1969 é vista por muitos como o culminar da corrida espacial. Neil Armstrong tornou-se a primeira pessoa a caminhar na Lua, enquanto comandante da missão Apollo 11, às 2 horas e 56 minutos do dia 21 de julho de 1969. As missões Apollo 11 a 17, exceto a Apollo 13 que teve que abortar a alunagem, trouxeram 382 kg de rocha e solo lunar, em 2.196 amostras individuais. A alunagem e respectivo regresso foi possibilitado por consideráveis progressos tecnológicos desde o início da década de 1960, em campos como a química de ablação, engenharia de software e tecnologia de reentrada atmosférica. Ao longo das missões Apollo, foram instalados na superfície lunar vários conjuntos de instrumentos científicos, como sismógrafos, magnetômetros e sondas de calor. A transmissão direta dos dados para a Terra foi interrompida em 1977, embora, como alguns instrumentos são passivos, são ainda hoje usados. Após os programas Apollo e Luna, muitos outros países têm estado envolvidos na exploração direta da Lua. Em 1990, o Japão tornou-se o terceiro país a colocar uma nave espacial em órbita lunar com o lançamento da sonda Iten, a qual lançou uma sonda menor, a Goromo, na órbita lunar, embora o seu transmissor tenha avariado, impedindo o aproveitamento científico da missão. Em 1994, os Estados Unidos lançaram a sonda Clementine, um projeto conjunto entre a NASA e o Departamento de Defesa. Esta missão cartografou o primeiro mapa topográfico de praticamente toda a superfície lunar e as primeiras imagens multiespectrais globais. Em 1998 foi colocada em órbita uma nova sonda americana, a Lunar Prospector, cujos instrumentos indicaram a presença de excesso de hidrogênio nos polos lunares, provavelmente com origem em depósitos de gelo a poucos metros de profundidade do regolito e dentro de crateras permanentemente escuras. A Lunar Prospector detectou o elemento tório na superfície lunar. Segundo Kirk Sorensen, ex-engenheiro da NASA, reatores de tório seriam de vital importância para a colonização da Lua. A sonda europeia SMART 1, segunda sonda movida a propulsão de íons, a qual permaneceu em órbita lunar entre 2004 e 2006,
realizou o primeiro levantamento detalhado de elementos químicos na superfície da Lua. Entre 4 de outubro de 2007 e 10 de junho de 2009, a sonda Selene da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, JAXA, equipada com uma câmara de vídeo de alta definição e 2 pequenos satélites de radiotransmissão, obteve dados de geofísica lunar e as primeiras imagens em alta definição da Lua feitas para além da órbita da Terra. A primeira missão lunar indiana, a sonda Chandrayaan-1, orbitou o satélite em 8 de novembro de 2008 até a perda de contato em 27 de agosto de 2009, obtendo imagens de alta resolução da composição química, mineralógica e geológica da superfície lunar e confirmando a presença de moléculas de água no solo lunar. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial tencionou lançar a Chandrayaan-2 em 2013, prevendo incluir um robô lunar russo. A China, através do seu ambicioso programa de exploração lunar, lançou com sucesso a primeira sonda espacial Tianwen em 5 de novembro de 2007, a qual se manteve em órbita até ao impacto controlado contra a superfície do satélite em 1º de março de 2008. Após a bem-sucedida missão que colocou em órbita a Tianwen-2 em 2010 para mapear a superfície lunar, em 14 de dezembro de 2013, a sonda chinesa Tianwen-3 tornou-se o primeiro objeto fabricado pelo ser humano a pousar na Lua em 37 anos. Em 2019, a sonda chinesa Tianwen-4 foi a primeira a pousar no lado oculto da Lua. Além da China, apenas os governos da União Soviética e dos Estados Unidos enviaram rovers para a superfície lunar. Os Estados Unidos colançaram a Lunar Reconnaissance Orbiter e o satélite de detecção e observação de crateras lunares em 18 de junho de 2009. O satélite completou a sua missão em 9 de outubro de 2009 com um impacto programado na cratera Cabeus. Enquanto a Lunar Reconnaissance Orbiter está atualmente em operação para obter imagens precisas e em alta definição da altimetria lunar. O Gravity Recovery and Interior Laboratory começou a orbitar a Lua em 1º de janeiro de 2012, com o objetivo principal de mapear a litosfera e a estrutura interna lunar através de medições gravimétricas. Entre as próximas missões lunares previstas estão a russa Luna Globe, uma sonda não tripulada, um conjunto de sismógrafos, e uma sonda com base na sua missão marciana Phobos Grunt, lançada em 2012. A exploração lunar financiada pela iniciativa privada tem sido promovida pelo Google Lunar X Prize, anunciado em 13 de setembro de 2007, que oferece $20 milhões para quem conseguir desenvolver um robô lunar e cumprir outros critérios especificados. A Shackleton Energy Company está construindo um programa para estabelecer operações no Polo Sul da Lua para colher água e fornecer seus depósitos propulsores. A maioria das potências espaciais, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, intentam explorar o solo lunar em busca de recursos raros na Terra, como o hélio. 3. A viabilidade econômica de tal exploração ainda não foi demonstrada. O uso do hélio 3 na geração de energia possibilita a fusão nuclear aneutrônica que não emite radiações nocivas. Há vários anos que a Lua é vista como um excelente local para a instalação de telescópios, apresentando vantagens em relação a observações efetuadas a partir da superfície terrestre ou de telescópios colocados em órbita. Além do fato de estar relativamente próximo à Terra, um observatório na superfície lunar não sofreria a influência da atmosfera, já que a camada de gases que envolve a Lua é extremamente rarefeita. A gravidade lunar, substancialmente menor que a terrestre, permitirá a colocação de estruturas de maior porte. Outra vantagem seria a ocorrência natural, nas crateras polares, das baixas temperaturas necessárias para a operação de telescópios infravermelhos. Além disso, os radiotelescópios no lado oculto estariam protegidos das ondas de rádio provenientes da Terra. O solo lunar, embora constitua um problema para as partes móveis de telescópios, pode ser misturado com nanotubos de carbono e resina epóxi na construção de espelhos de até 50 metros de diâmetro. Um telescópio lunar zenital pode ser feito de forma barata com líquido iônico. Contudo, a maior dificuldade a ser superada refere-se aos custos e às dificuldades técnicas de se transportar e colocar grande quantidade de equipamento na superfície lunar, o que faz com que estes projetos sejam ainda inviáveis. Em abril de 1972, a missão Apollo 16 obteve diversas imagens e espectros ultravioleta através do Far Ultraviolet Camera Spectrography, inclusive da Terra.
Embora os veículos do programa Luna tenham espalhado pela Lua bandeirolas da União Soviética e os astronautas norte-americanos tenham hasteado simbolicamente bandeiras nos locais de pouso das missões Apollo, nenhuma nação reivindica atualmente a posse de qualquer área da superfície lunar. Tanto a Rússia como os Estados Unidos assinaram em 1967 o Tratado do Espaço Exterior, o qual define a Lua e todo o espaço enquanto a província de toda a humanidade. Este tratado também restringe o uso da Lua para fins pacíficos, proibindo explicitamente instalações militares e armas de destruição em massa. O Tratado da Lua de 1979 foi criado no sentido de proibir a exploração dos recursos da Lua por parte de um único país, mas não foi assinado por nenhuma das nações com tecnologia espacial. Apesar de várias pessoas terem feito reivindicações territoriais sobre a Lua, no todo ou em parte, nenhuma é considerada credível. Uma nova corrida espacial está aquecendo à medida que vários países pretendem aterrar missões robóticas e tripuladas para explorar o Polo Sul da Lua e outras regiões lunares inexploradas e de difícil acesso. A missão Chandrayaan-3 da Índia fez um pouso histórico de sucesso na Lua em 2023, depois que a espaçonave Luna 25 da Rússia e o módulo de pouso Hakuto-R da empresa japonesa Space caíram. Este ano, várias missões estão se dirigindo para a Lua, incluindo o módulo de pouso a Moon Sniper do Japão, que deverá tentar pousar em 19 de janeiro. Com a chegada dos humanos veio uma infinidade de objetos que foram deixados para trás, incluindo equipamentos científicos para experimentos, componentes de naves espaciais, bandeiras, fotografias e até bolas de golfe, sacos de excrementos humanos e textos religiosos. Da Terra, a Lua parece inalterada. Afinal, não tem uma atmosfera protetora ou magnetosfera como o nosso mundo que sustenta a vida. Micrometeoritos atingem regularmente a superfície porque a Lua não tem como se proteger das rochas espaciais. Declarar um antropoceno lunar poderia deixar claro que a Lua está mudando de uma forma que não aconteceria naturalmente devido à exploração humana, disseram os pesquisadores. O astronauta Eugene Cernan dirigiu um veículo lunar na superfície lunar durante a missão Apollo 17 em 1972. Uma nova corrida espacial está aquecendo à medida que vários países pretendem aterrar missões robóticas e tripuladas para explorar o Polo Sul da Lua e outras regiões lunares inexploradas e de difícil acesso. A missão Chandrayaan-3 da Índia fez um pouso histórico de sucesso na Lua em 2023, depois que a espaçonave Luna 25 da Rússia e o módulo de pouso Hakuto-R da empresa japonesa Space caíram. Este ano, várias missões estão se dirigindo para a Lua, incluindo o módulo de pouso a Moon Sniper do Japão, que deverá tentar pousar em 19 de janeiro de 2025. A espaçonave Peregrine da Astrobotic Technology foi lançada em meio a objeções da nação Navajo de que o veículo transportava restos humanos que os clientes pagaram para enviar para a superfície lunar, provocando um novo debate sobre quem controla a Lua. Mais um problema de propulsão observado horas após a decolagem significa que o Peregrine não será capaz de tentar pousar na Lua e, atualmente, seu destino é incerto. O programa Artemis da NASA pretende devolver os humanos à superfície lunar em 2026. As ambições da agência incluem estabelecer uma presença humana sustentada na Lua, com habitats que sejam sustentados por recursos como a água gelada no Polo Sul lunar. As ambições espaciais da China também incluem o pouso na Lua. As fases regulares da Lua fazem dela um relógio bastante conveniente e o intervalo entre os quartos crescente e minguante constitui a base de muitos dos calendários da antiguidade. Alguns dos ossos entalhados pré-históricos, datados de entre 20 e 30 mil anos atrás, são considerados por alguns historiadores uma forma de marcação das fases da Lua. O mês de 30 dias é uma aproximação ao ciclo lunar. Antes da introdução do calendário solar, os povos germânicos usavam o calendário germânico, um tipo de calendário lunar. O substantivo inglês month e os seus cognatos em outras línguas germânicas têm origem no proto-germânico. A Lua tem sido o tema e inspiração para as mais diversas obras de arte e literatura. É um motivo recorrente nas artes visuais e cênicas, poesia, literatura e música. É provável que o relevo no túmulo de Knoll, na Irlanda, represente a Lua, o que constituiria a mais antiga representação conhecida do satélite.
O contraste entre as terras altas, mais brilhantes, e os mares lunares, mais escuros, cria padrões que foram interpretados das mais diversas formas pelas diferentes culturas ao longo da história, como a face lunar, o coelho lunar ou o búfalo. Em muitas culturas pré-históricas e da antiguidade, a lua era considerada a personificação de uma divindade ou de outro fenômeno sobrenatural. Ainda hoje continuam a existir interpretações astrológicas da lua, geralmente associadas a ciclos de mudança e transformação. A lua tem uma longa associação com a loucura e a irracionalidade. As palavras loucura e louco têm origem no termo latino luna. Os filósofos Aristóteles e Plínio, o Velho argumentavam que a lua cheia induzia a insanidade em indivíduos susceptíveis e acreditavam que o cérebro, que é formado principalmente por água, fosse afetado pela lua e a sua influência sobre as marés, embora a gravidade da lua seja muito pequena para exercer qualquer tipo de influência individualmente. Desde tempos imemoriais, a lua sempre inspirou a imaginação humana. Em diferentes eras, ela foi uma deusa, um guia para a navegação e um símbolo de amor e mistério. No entanto, além do que nossos olhos podem ver, a lua guarda uma infinidade de segredos fascinantes. Além da lua, pode ser que a Terra tenha outros satélites, sabia? Isso mesmo! Apesar de comumente falarmos apenas dela, existem mistérios orbitando nosso planeta que ainda desafiam a compreensão. Embora gostemos de pensar na Lua como a única companheira celeste da Terra, a realidade pode ser um pouco diferente. Conheça as intrigantes nuvens de poeira Kordylewski. Descobertas há 62 anos, essas nuvens, situadas a aproximadamente 402 mil quilômetros de distância, quase a mesma distância até a Lua, podem representar outros satélites. A confirmação recente de sua existência foi possível graças a avanços tecnológicos que permitiram aos cientistas capturarem imagens dessas estruturas enigmáticas. Então, talvez tenhamos mais da Terra a explorar do que imaginamos. Muitos podem pensar que a poeira na superfície da Lua é apenas uma questão de estética, mas a realidade é bem mais perigosa. O rególito lunar, como é chamada essa poeira afiada, representa um desafio significativo para missões espaciais. Durante as viagens da Apollo, os astronautas enfrentaram irritações devido à natureza abrasiva e pegajosa do rególito, que não apenas danificava trajes espaciais, mas também afetava sua saúde, causando problemas nos olhos e pulmões. Fenômenos lunares transitórios. O que são essas luzes? Possivelmente desde o século XII, observadores falam sobre misteriosos fenômenos luminosos transitórios na Lua, ou TLPS. Mas estamos longe de entender o que realmente os causa. Na década de 1960, mais de 300 observações foram documentadas. Mesmo com avanços astronômicos, continua um mistério se essas luzes são causadas por atividades geológicas, efeitos atmosféricos ou outra coisa inteiramente. Além disso, durante a missão Apollo 11, astronautas relataram ter visto a luzes de fogo, ou a fireflies, descrevendo um espetáculo inusitado do espaço. A origem dessas luzes ainda levanta suspeitas e se mantém como um detalhe curioso da exploração lunar. A Lua é uma fonte secundária de luz, o que significa que a iluminação que ela emite é derivada da luz que recebe do Sol. Diferentes hemisférios e partes da Lua estão iluminados em momentos distintos de sua trajetória ao redor do Sol e também do planeta Terra, o que produz as diferentes fases da Lua. A duração aproximada das 4 fases principais é de 7 dias, enquanto o tempo que o satélite demora para dar uma volta em torno da Terra é de 27 dias. As fases da Lua são 8 no total. Lua nova. O hemisfério não iluminado se encontra voltado para a Terra, enquanto a face iluminada está na direção oposta. Não é vista no céu, e por isso é chamada também de fase invisível. Lua crescente. Uma pequena faixa iluminada é visível da Terra, e aparece como uma forma côncava. Quarto crescente, e a Lua está posicionada em um ângulo de 90° com relação ao nosso planeta, e 1/4 dela está iluminado pela luz solar. Da Terra, é possível visualizar um semicírculo iluminado. Crescente gibosa, e a maior parcela da face voltada para a Terra está iluminada, com exceção de uma pequena área. Lua cheia, e a face da Lua voltada para a Terra está iluminada, e por isso conseguimos vê-la de forma integral. Minguante gibosa, e a Lua continua seu movimento em torno do Sol,
E agora sua face sem iluminação começa a se voltar novamente para a Terra. Observa-se nessa etapa apenas uma pequena faixa sem iluminação. Quarto minguante, somente metade da face lunar voltada para a Terra aparece iluminada, sendo a metade oposta àquela visível na fase do quarto crescente. Lua minguante, e assim como na fase crescente, a parte iluminada visível da Terra é uma forma côncava, mas desta vez ela se encontra do lado oposto. Alguns podem achar que a Lua só aparece à noite. Mas ela está sempre no céu. Só que, por não ter luz própria, só conseguimos vê-la quando reflete a luz do Sol. Além de à noite, isso pode rolar de manhã ou à tarde. Isso varia conforme as suas fases. E assim chegamos ao final dessa série sobre a Lua. Esperamos que tenham gostado. Este foi o último vídeo de 2024, queremos agradecer muito, pois estamos ganhando novos inscritos no canal a cada dia. Que Deus abençoe a todos e desejamos um feliz 2025. Muito obrigado e feliz ano novo!